Bom, pessoal, boa tarde de novo, para quem eu mandei antes. Espero que vocês tenham tido excelentes férias, tenham descansado bastante, né? Merecidas férias, porque muitas vezes as pessoas desdenham dos estudantes, né? Acho que o estudante está só de boa estudando, e na verdade é meio que. Eu sei como é que é, porque eu já estudei bastante, né? É meio angustiante, porque o trabalho muitas vezes, claro, tu volta com a cabeça para casa cheia de problema, mas tu tem um período de descanso todo dia. O estudante vai para casa e ainda tem, pô, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então eu sei como é importante dar uma parada, né? Espero que vocês tenham recarregado as baterias de vocês. Falta pouco aí para terminar o semestre. E vamos lá, né? Pouco não, mas já passamos da mais metade do ano letivo, então tá bom, né? Então é isso aí. Só mostrando aqui para vocês a nossa famosa página do Moodle. Acho que está sem brilho isso aqui. Tá. E tem dois arquivos aqui, tá? Dois arquivos muito bons. Esse aqui, Geopolítica do Oriente Médio, é bem claro, tá bem detalhado ali. Um monte de coisa que a gente já falou e também algumas coisas que a gente vai começar agora, que são mais complicadas porque tem mais detalhes. E aqui tem um texto muito bacana, que é um texto de perguntas e respostas. Então, 10 pontos para entender o conflito político em Israel, ou a chamada questão palestina, o que é isso, né? Então é bem legal esse texto aqui, é um texto jornalístico, então ele vai direto ao ponto, assim, sabe? Bem bom. Só esse aqui, Geopolítica do Oriente Médio, que é um PDF muito bom, ele tem bastante visualização, só tem uns errinhos de português ali que eu vou alertar vocês. Eu acabei optando por esse aqui, porque em termos de informação ele era o melhor, mas tem esse problema aí. É um pouquinho de erro de português, não que eu seja expert, não sou, né? Mas alguma coisa a gente acaba sabendo, então a gente ajuda as pessoas a saber onde é que está o erro. Beleza? Vamos lá, então. Vocês podem baixar depois isso aqui, tá? Vai ser bem útil para vocês. Então, começamos com esse texto aqui, que é o PDF. Vai falar de geopolítica no Oriente Médio. Então, são vários assuntos aqui, mas um deles domina, que é o motivo, que é o assunto dessa aula de hoje, que é a questão do Estado de Israel, né? E a questão palestina. Em primeiro lugar, vamos falar da região como um todo, né? O Oriente Médio. Eu sei que a gente já falou por cima disso aqui, quando falamos de Afeganistão, mas vamos dar uma panorâmica de novo, né? Então, aqui está a região do Oriente Médio, né? Dê uma olhada nesse mapa aí. Como vocês podem ver, né, é uma região aqui que tem uma península, aqui que é uma península, é uma ponta de terra que avança em direção ao mar. Essa península aqui que é Península Arábica, tá? E é isso aqui, ó. Onde tem o maior país que se chama Arábia Saudita, tem um outro que se chama Iêmen, que é muito pobre, né? Tem esse aqui que se chama Omã, e tem países menores, como Catar, né? Tem aqui Bahrein, né? Tu tem também aí a cidade de Dubai, né? Então, essa aqui é a península, tá legal? Toda essa região. Depois nós temos uma região aqui interiorana, que é onde está o Irã, o Afeganistão, onde a gente já falou bastante em sala de aula, o Paquistão. Tem um bem aqui no meio que se chama Iraque, e um outro grande para a região que se chama Turquia. Depois tem uma série de países menores aqui, tá? Síria, Jordânia, Israel. Não dá nem para ver direito o que é Israel, né? Israel é uma língua de terra banhada por esse mar, que é o Mar Mediterrâneo. Depois tem o Líbano ao norte, que é menor ainda. Tem uma ilha chamada Chipre, tá? E uma coisa que é característica dessa região é que ela é circundada por mares abertos ou fechados, né? Aqui tem o Mar Cáspio, que também é rico em petróleo e gás natural. Tem aqui o Mar Negro, que é uma região
que está perto da Europa, a Europa está para cá, ó, nessa partezinha branca já começa a Europa, tá? O mar Mediterrâneo, que é o berço da civilização ocidental, se a gente compreender a civilização ocidental como tendo origem lá na Grécia Antiga e depois no Império Romano, tá? E essa aqui é uma região, é um mar, aliás, que conecta a Ásia, porque essa região aqui está na Ásia, tá? O Oriente Médio está na Ásia, com o continente europeu, que está para cá, né? Estaria à esquerda da tela do monitor de vocês. Depois, ao sul, nós temos o Mar Vermelho, tá? Ele tem uma conexão com o oceano aqui. E aqui tu tem o famoso Golfo Pérsico, que detém as maiores reservas de petróleo do mundo e que tem essa passagem estratégica, que é a passagem conhecida como Estreito de Hormuz. Muito complicada aqui, porque quem fechar isso daqui domina o maior fluxo de petróleo do mundo, né? Não é legal? Então, essa é a região do Oriente Médio. Outra coisa característica, vocês podem ver, que é uma região com poucos rios. Claro que tem mais rios que só esses 3 que estão aí, mas a gente percebe 3 rios significativos. Um que está lá distante no Paquistão, que é o rio Indo, tá? Se chama Indo, I-N-D-O. E depois nós temos outros 2, que são o Tigre e o Eufrates, tá? E os 2 confluem aqui, desaguando no Golfo Pérsico. Tigre e Eufrates, para quem estudou história antiga, é o berço da civilização mesopotâmica, tá legal? Bom, vamos avançar aqui, ainda estamos na geografia física. Aqui tu tem um mapa com as... Vamos diminuir isso aqui um pouquinho? Muito não, né? Aqui tu tem um mapa com as altitudes, tá? O verde não é vegetação, é altitude baixa. Então aqui está de 0, que é nível do mar, a 200 metros é o verde. O verdinho claro é de 200 a 400. O begezinho aqui é de 400 a 1000, que é a altitude semelhante à região da Serra Gaúcha, tá? Depois de 1000 a 2000 já ficam regiões bem mais elevadas, daí a altitude média de oeste da Bolívia, Peru, tá? Que é esse marrom aqui, ó, tá? E vejam que aqui já escasseia, né? Tem, mas escasseia, já não tem tanto, né? Tem mais predomínio de baixas altitudes. Já quando se fala de Irã, Turquia e Afeganistão, aí sim predominam montanhas. E daí sim, depois disso, as maiores altitudes, as mais elevadas, de 2.000 a 4.000 e de mais de 4.000, que são essas grandes cadeias montanhosas que formam uma diagonal aqui no Oriente Médio, né? De noroeste para sudeste. Elas formam assim, ó, uma barra inclinada, né? Uma diagonal. Né? Montes Agros. Então, esses Montes Agros, eles formam uma barreira separando o interior do Irã desse mundo árabe aqui, ó. O Afeganistão, como a gente já viu, né, é um terreno difícil de dominar, é um território extremamente montanhoso e tal, árido. A característica dessa região, então, climaticamente falando, é que é uma região árida e quando tem água é semiárida. Quando é uma região úmida, ela é úmida que nem é o sertão nordestino do Brasil. Entendeu? Então, ela é bem seca. E tem alguns grandes rios que são estratégicos. Mas como ela é muito interpenetrada por mares, quem domina essas passagens, esses acessos a esses mares, tem uma posição privilegiada do ponto de vista militar, político, etc. e tal. Beleza? Então vamos seguir aqui. Bom, né, aqui está falando sobre a composição étnica, que a maior parte dos países é formada por árabes, ou seja, povos que falam o idioma árabe. Mas não são os únicos importantes. Na Turquia, que é outro povo, evidentemente se fala o idioma turco, e no Irã, onde existem vários povos, o mais importante é o persa. Por que é importante caracterizar isso? Pessoal, porque quando tu tem idiomas diferentes, tu tem civilizações diferentes. E se esses países eles tiveram uma história passada beligerante, que quer dizer isso, tiveram guerras entre si, a dificuldade de comunicação ela complica ainda mais. Tá?
Então, os árabes são predominantes ali. Mas mesmo entre os árabes, não existe uma união como a gente poderia pensar. Ah, os árabes, então, são mais fortes. Não, porque eles também são desunidos. Tá? Uma outra característica importante dessa região é que ela é o berço do surgimento de grandes religiões monoteístas. O que é monoteísmo? Theos é Deus, mono é um. Então, são religiões que têm apenas um Deus. Ah, não é o normal? Não, não é. Não tem normal, né? Na verdade, antes dessas religiões monoteístas, tu tinha um mundo dominado por religiões politeístas. O que quer dizer isso? Com vários deuses. Como, por exemplo, tu pode ver nas crenças tradicionais hindus, na Índia tem milhares de deuses, nas religiões pagãs da antiga Europa, os bárbaros, os indígenas da América, vários deuses. Né? Tinha uns mais fortes que outros, mas vários deuses. Né? Pensa aí nas lendas vikings, pensa aí nas lendas indígenas da América do Norte, da América do Sul. Vai ver que o normal na história da humanidade, antigamente, o que eram? Vários deuses. Mas nessa região surgiram as religiões monoteístas. É um deus e fim de papo. Então tem o deus dos judeus, o deus dos cristãos, que depois se subdividiram em várias seitas religiosas, mas o deus deles permanece o mesmo, né, Jesus Cristo. E o Islã, que chegou cerca de 600 anos depois do cristianismo, com um deus que é Alá, entendeu? Legal? Todos eles com histórias meio parecidas, inclusive a teologia do islamismo, que muitos tentam opor terminantemente ao judaísmo e ao cristianismo, eles têm meio que uma similaridade, o jeito que que o profeta recebeu os ensinamentos, vários aspectos parecidos. Dá até para pensar que um copiou o outro, sabe? Mas eu não vou falar isso, porque eu não sou estudioso do assunto, só conheço assim de ler o mínimo para entender a importância geopolítica disso. Mas eles têm semelhanças nas suas religiões. E tem diferenças, claro. Né? Mas muitas semelhanças. E, do ponto de vista econômico, como você sabe, né, a importância da região, que está o Oriente Médio, são suas reservas mundiais de petróleo. Um detalhe é que o Oriente Médio, aqui caracterizado, nem sempre leva em conta a Turquia, que é essa península, ou o Egito, que está aqui no nordeste da África. Mas muitos consideram realmente o Oriente Médio como sendo também integrado pelo Egito, pela Turquia, pelo Afeganistão, que não está aqui, entendeu? E como vocês podem ver, né, mais de 60% das reservas mundiais de petróleo estão nessa região, ganhando de longe das outras regiões do globo. E como as outras regiões do globo têm um desenvolvimento econômico maior, principalmente Ásia, Europa e América do Norte, então a dependência do Oriente Médio vai ser muito grande. E quando tem muita dependência, vai ter muita interferência. Agora, é um erro atribuir todos os conflitos do Oriente Médio simplesmente à interferência externa. Não. A interferência externa, ela amplifica os problemas. Ela torna os conflitos maiores, mas ela não quer dizer que não existiriam esses conflitos antes dessa interferência europeia, por exemplo, né? Ou russa, ou chinesa, ou norte-americana. Não, eles já existiam. Tanto que esses países já tinham guerras entre si antes. Tá? Então, assim, uma das características geopolíticas hoje em dia, né, políticas, na verdade, mas que interfere na organização dos territórios dos países, interfere na geopolítica, é o fundamentalismo. Tá? Então, aqui tem uma caracterização muito importante. Ó. Os fundamentalistas religiosos fazem uma leitura literal dos textos sagrados. O que é uma leitura literal? É uma leitura de acordo com o que está escrito. Ah, mas não é assim que a gente lê, professor? Não necessariamente. Por exemplo, tu vai em certas escolas religiosas hoje no Brasil, que são administradas por freiras, por padres, por congregações religiosas, nem sempre aqueles religiosos dizem, não, ô professor de geografia, tu não vai poder ensinar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Por quê? Porque não está escrito na Bíblia. Não, não é mais assim, entendeu? Hoje em dia existe uma interpretação e uma leitura sabendo que é uma linguagem figurada. Não é que é uma linguagem figurada, porque na época os caras acreditavam mesmo nisso, mas é uma leitura adaptada para os tempos atuais, onde se extrai os ensinamentos daqueles livros sagrados
com o que há de mais importante. Mas não necessariamente o que está escrito ali tem que ser levado ipsis literis, que quer dizer isso, ao pé da letra. Não é mais assim, né? Entendeu? Tanto que se tu vê na Bíblia o Velho Testamento, tem coisas lá que são bem pesadas, que são de acordo com a época que se vivia, né? Mas o que está falando esse texto aqui é que tem na região ainda uma perspectiva fundamentalista. O que quer dizer isso? Que a política, a organização da sociedade tem que ser feita a partir de uma leitura literal dos textos sagrados, de acordo com o que está escrito lá. Né? São todos que são assim? Não, não são todos. Mas existem forças políticas que endossam, que creem que tem que ser assim. Né? Isso gera um problema porque, em primeiro lugar, para as próprias populações, que sofrem muitas vezes com essa leitura literal dos textos sagrados, principalmente as mulheres, que acabam ficando numa posição subalterna em relação aos homens, né? Bem subalterna. Não é como aqui, que às vezes tem uma desigualdade. Não, lá é pesado mesmo, tá? E tem outras coisas, né, pessoal? A relação entre estados, como você já deve ter visto desde o início das nossas aulas, ela se pauta muito por um princípio realista. O que quer dizer isso? Eu não gosto da política daquele governo lá daquele outro país, eu não gosto daqueles políticos, eu não gosto daquele governante, mas nós temos uma relação de interesse mútuo. Eu exporto muitos produtos primários, soja, ferro, açúcar, álcool, combustível, petróleo para fazer asfalto para aquele país, e ele manda para mim componentes eletrônicos, medicamentos. A gente precisa ser sócio. Não é amigo de visitar um na casa do outro, mas é sócio. Né? Então, os governos do mundo eles têm muito essa relação, tá? Que é uma relação realista, pragmática. E quando tu adota princípios religiosos ou de qualquer outra ideologia como fundamento da tua sociedade, isso te leva a uma posição radical na hora também de ter relações. Entendeu? É a mesma coisa, dando um exemplo bem tolinho para vocês, né? Imagine que vocês, não é tolinho, mas um exemplo assim simplista. Imagine que vocês estão numa empresa e vocês não toleram um determinado chefe de repartição. E o cara também não gosta de vocês. Mas vocês estão começando no emprego, vocês precisam daquele emprego. Então vocês vão manter relações formais. Tu sabe que o cara é um ditador, que um cara é um baita de um sacana. Mas tu não vai chamar ele assim, seu safado, vem cá. Não, não vai dizer isso. Né? Você aí que não presta. Você vai dizer assim, senhor, fulano de tal, tem esse requerimento aqui, tem que passar para o senhor. É uma relação formal. E as relações diplomáticas entre estados, elas são e devem ser assim. Porque senão tu não consegue construir nada. Tu não consegue ir além. Tu não consegue, não beneficia a ti, nem ao teu próprio povo que tu representa, e também acaba, às vezes, ao se vingar de um determinado líder político de outro país, tu acaba prejudicando todo o povo dele, que não tem nada a ver, às vezes. Às vezes não tem nada a ver. Né? Não é porque tu não gosta do presidente aí da Bolívia, ou da Argentina, ou da Venezuela, que tu vai tomar uma política totalmente beligerante contra esses países, prejudicando o povo deles, entendeu? É muita insensatez esse tipo de postura. A não ser que seja uma situação de guerra, de outro papo. Mas estou falando de diplomacia. Tá? Então, o fundamentalismo ele acaba gerando um problema porque ele leva uma postura radical dos seus representantes. Então, é possível ser islâmico, é possível ser cristão, é possível ser judeu, é possível ser hindu sem ser fundamentalista. O que quer dizer isso? Sem que as tuas leis, as tuas regras sejam exclusivamente pautadas pelos textos sagrados que às vezes foram escritos há 2000 anos atrás. E o que isso gera? É um texto escrito para aquela época e não para a época atual. Claro que se tu for crente alguma dessas religiões, tu preserva o quê? Tu preserva os ensinamentos dela, né? Mas não aquilo como política. São coisas diferentes. E quando tu mantém aquilo como princípio político, tu está sendo fundamentalista. Entendeu? Aqui tem um texto que eu já cliquei, um link de um vídeo que eu já cliquei e está fora do ar. Devem ter tirado ou desatualizou e o cara tirou e esqueceu. Aí nesse documento aqui ele esqueceu de atualizar. Mas deixei aqui, vai que um dia entra no ar de novo, né?
Então, vamos lá à história, né? A Primeira Guerra Mundial. O Oriente Médio, depois da Primeira Guerra Mundial, teve um país aqui que era aliado e o Império Turco-Otomano. E ao perder o seu grupo de aliados, ao perder a Primeira Guerra Mundial, né, ele foi desmembrado, ele foi fragmentado em vários. E aí começa o problema. Por quê? Na verdade, o problema já existia, né, porque os povos árabes eram dominados pelos turcos. Mas quando ele é fragmentado, quais países vão ser formados aqui? Vai ter um país para os árabes, mas os árabes eram divididos inteiramente. E na linha de fronteira entre árabes e persas, como é que vai ser? O que vai ficar com quem? E como é que vai dividir o Egito aqui? Então, quando tu derrota um império, se tu não tem um plano, um império, um país qualquer, se tu não tem um plano de adaptação, vai gerar um conflito ali dentro. Porque as pessoas aqui, os povos aqui, os cidadãos daqui, eles vão se dividir internamente. Só que eles vão se dividir de acordo com seus interesses. Isso em 1914, tá? Então, esse desmembramento do Império Turco, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, que era aliado da Alemanha e tal, fez com que os vitoriosos, como os franceses e os ingleses, dividissem o que era do Império Turco. Né? E ao dividir o que era do Império Turco, por enquanto, tu mudou o dominador, deixou de ser o turco para ser o francês e ser o inglês. Tá certo? E ficou mais ou menos assim, ó. Essa região, conhecida como Ásia do Levante, ficou com a França, e essa região aqui ficou com a Inglaterra, né? O Império Britânico. Tá? Só que depois, quando esses territórios se tornaram independentes, daí tinha uma outra partilha que tinha que ser feita, que era a partilha interna a esses impérios europeus. E tinha, nesse litoral, onde está Israel hoje, um povo árabe, uma região conhecida como Palestina. Tá? Eles habitavam ali desde a Idade Antiga, desde a época do Império Romano. E eles conviviam juntamente com judeus. Né? Devido à dominação do Império Romano, à perseguição que os judeus sofreram, eles se espalharam em grandes migrações para o mundo, principalmente para a Europa. Fenômeno conhecido como diáspora. Isso, inclusive, está na Bíblia, etc. E, tal, né? E a região ficou controlada por povos árabes, onde tem ali os países árabes, por persas, lá onde está o Irã, né? Mas depois que o Império Romano saiu, daí a região também foi invadida por persas, depois por turcos, ou seja, os povos árabes, como eram tribos nômades do deserto, eles sempre foram dominados por outros povos. Tá? Mas os judeus, devido à sua indisposição com os romanos, fugiram e migraram para a Europa. Quando a Europa se cristianizou, quando os países europeus começaram a adotar religiões cristãs como religiões de Estado, ou seja, tu tinha que ser cristão, aqueles que não tinham Jesus Cristo como seu Deus passaram a ser mal vistos. Em várias situações, perseguidos. Na Rússia, várias vezes. Na Rússia pré-revolução socialista. Né? E depois na Alemanha nazista, como todo mundo sabe, onde, ao que consta, 6 milhões de judeus foram mortos, torturados, barbarizados. Mais outros, milhões de outros povos, etnias, etc. Né? Bom, então tu tinha na Europa um problema. Tu tinha uma população perseguida historicamente por vários povos, que eram judeus. E tu tinha um território ali no Oriente Médio que estava sob domínio de potências europeias, que herdaram isso da Primeira Guerra Mundial. O que fazer? Não, manda os judeus para lá. Por quê? Porque lá era o território deles. Mas onde diz isso? Onde diz isso? Diz na Bíblia. Diz na Bíblia. Então tá, né? Mas tem alguém lá? Tem um povo árabe local, chamados de palestinos. Será que eles vão dar problema? Eles não têm governo, eles estão lá.
não tem nada, estão lá no deserto, manda os judeus para lá. Tu resolve 2 problemas com a cajadada só. Tu tira os judeus que eram perseguidos pelos governos e pessoas mais fanáticas, cristãs e de governos que não queriam nada que desaprovasse a religião cristã na Europa, e tu acaba criando um estado lá onde tu tinha um território que não tinha grande interesse econômico ainda, tá? Ainda não. Então, em 1947, a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, que inclusive foi criada com esse propósito de resolver o problema ali dos judeus, ela criou um estado entre 2 povos, os palestinos e os judeus. A proposta era que fosse um estado binacional, com 2 nacionalidades, como, por exemplo, o Canadá. O Canadá, tu tem o Canadá inglês e o Canadá francês. E em ambos, tu tem os 2 idiomas. Se tu vai no supermercado no Canadá, tu entra lá, tem o preço, o nome dos alimentos em inglês e francês. Então a ideia era criar um estado binacional ali onde está Israel. Aí ocorreu uma guerra, né? Os palestinos não aceitaram, os israelenses, os judeus acostumados a serem perseguidos e mortos na Europa, já tinham se organizado para resistir, inclusive com armas. E daí isso levou a uma guerra entre os judeus e países vizinhos, tá? Que apoiavam os palestinos. Países vizinhos que eram árabes e apoiavam os palestinos que eram árabes. Como os judeus ganharam essa parada, então surgiu uma guerra que eles chamam de Guerra de Libertação. A guerra da fundação do Estado de Israel. Então, Israel, que era para ser um Estado binacional, se tornou um Estado nacional. Para quem? Para os judeus. Aí os palestinos que estavam lá ficaram submissos. Aos poucos eles foram indo embora. Indo embora para onde? Vejo que eram populações pobres. Então eles não tinham dinheiro para pegar, por exemplo, um navio e ir para a Europa ou para a América. A maioria ficou por ali na região, né? E quais são os outros países que estão ali? São países vizinhos, como Jordânia, como Síria, como Líbano, Arábia Saudita, Egito. Então, esses outros países árabes em torno de Israel se incomodaram com a situação. Vamos ver aqui se eu acho um mapa para explicar melhor isso aqui. Tinha um mapa aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Israel. Israel, mapa. Tá? Então, aqui está Israel. Aqui tem uma linha de divisão política, ó. Tá? Termina nesse golfo, depois continua aqui, tá? Chega nesse mar, que é o Mar Morto. Aí tem um território pontilhado, que é um território aqui onde coabitam governos diferentes, mas isso é uma coisa atual, tá? O governo de Israel e o governo da Autoridade Palestina. Aí vai até aqui, sobe, volta para cá. Aqui já está o Líbano. E essa parte tracejada pertence formalmente a esse país que é a Síria. Só que aqui é uma região chamada Colinas de Golã. Israel subiu aqui, dominou isso aqui, não saiu mais numa guerra passada aí. Tá? Aqui está a Jordânia, que é um país vizinho. E aqui está a península, que é a Península do Sinai, que pertence a esse país aqui, que é o Egito. Legal? Só para ter uma ideia de como é. Que tamanho que é Israel? Pega o Rio Grande do Sul e divide por mais ou menos 10. Isso é Israel. Tá? Para te ter uma noção que é um território pequeno, né? O Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões de pessoas. Israel tem cerca de 9 milhões de pessoas. Então, tu está tratando de um país cerca de 10 vezes menor que o Rio Grande do Sul, com uma população equivalente. E o Rio Grande do Sul tem grandes bacias hidrográficas. Né? O Rio Uruguai, Rio Jacuí, vários rios menores que desaguam ali na Lagoa dos Patos, mas são rios grandes, porque em relação a esse território aqui. Tá? É que o Brasil, como é um país gigantesco, a gente perde a noção. Mas em relação a esse território aqui, tudo que tem no Rio Grande do Sul é gigante. E tem água pra caramba aqui no estado, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, bom, Brasil de modo geral. Aqui não. Aqui eles extraem água desse Mar Morto, que tem esse nome, porque ele tem uma concentração de sal absurda, que inviabiliza as formas de vida aqui.
Aí os caras tiram água aqui do oceano, dessalinizam ela. Cara, é uma batalha pela sobrevivência, entendeu? Então, vamos ver isso aqui. Ó, aqui tu tem a parte controlada pelos judeus, que está em amarelo, né? E essa cor mais clarinha aqui, tu tem os palestinos. E aqui. Se tu é palestino e vive dentro de Israel, tu pode ter um emprego melhor pago do que viver na parte controlada pelos palestinos. Mas tu não tem direitos políticos, entendeu? Tu não tem direito a votar, tu não tem direitos políticos, né? Voltando aqui à nossa sequência. Então, essa região, né, formada aqui por 27 mil quilômetros quadrados, ela possuía 1 milhão de árabes e 100 mil judeus, tá? Pouquinho judeu. Então não era problema. Só que quando se cria o Estado binacional, né, aí tu começa a ter migração judaica. Judeu que vinha da Europa, judeu que vinha da América, judeu que vinha da África. Então aqui está o povoamento judaico em 1917. Aqui o que aconteceu em 1947. E aqui o que aconteceu em 1967. E aqui em 2002, observa que a área habitada mais por palestinos começa a ser povoada por colônias judaicas. E aqui em 2012. Assim, independentemente de falar de religião ou de política, nem vamos entrar nesse aspecto, mas falando de geopolítica, o que está acontecendo aqui? Um domínio de um povo, territorialmente falando, por outro. É simples entender isso. É simples entender que isso vai gerar conflito. Como não geraria conflito? Se fosse um povo só. Um povo só não quer dizer uma mesma raça, uma mesma religião. Um povo só quer dizer fala um idioma comum e tem os mesmos direitos políticos. Quando os judeus migraram para cá, eles ressuscitaram um idioma que estava morto, que era o hebraico. Ele estava nos livros. Os caras começaram a ensinar isso nas escolas. E hoje em dia é um idioma falado nacionalmente. Então a questão nacional para Israel ela é fundamental. Sem isso não existe Israel do jeito que a gente conhece. Tá certo ou tá errado? Pessoal, isso é a opinião de cada um. O que eu estou falando é do fato. A opinião de cada um é a opinião de cada um. Mas eu posso dizer um negócio para vocês, tá? Se compreende por que os judeus, ou os israelenses, se quiserem chamar, eles têm essa questão nacional muito forte. Porque se você observar a história deles de milênios atrás, eles foram perseguidos pelos romanos, pelos persas, pelos turcos, depois na Europa pelos russos, os eslavos em geral da Europa Oriental, depois pelos nazistas na Alemanha. O que sobra para os caras? Né? Eles têm que resistir. Só que ao resistir num território que for ocupado por outros povos, eles acabam impondo um domínio aqui. Entendeu como é que é complexo? Veja que em 1948 teve uma guerra onde se uniram Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia, formando uma Liga Árabe contra Israel. Né? E esse território aqui em rosa, que era dos árabes, ele passa a ser controlado totalmente pelos israelenses, ou judeus, se preferirem chamar. Né? Tá? Então, tem uma área mais habitada por palestinos, no entanto, ela está toda sob controle aqui, nessa época, em 1948, por Israel. E a cidade de Jerusalém, que é a cidade sagrada para 3 religiões no mundo, o cristianismo, o judaísmo, que é anterior ao cristianismo, né? E o islamismo, que veio depois, está aqui. Dentro dessa cidade, tu tem sinagogas, que são os templos judaicos, tu tem igrejas, que são os templos cristãos, tu tem mesquitas, que são os templos muçulmanos, que é a principal religião seguida pelos povos árabes. Não a única, mas a principal. Tá? Dentro de uma mesma cidade. Então, é uma cidade que ela tem um valor sentimental para esses povos. Então, a capital formal de Israel, não vamos ficar nesse enrosco, vamos ficar aqui lá de fora, vamos ficar em Tel Aviv. Mas em termos religiosos, sentimentais, todo mundo quer que a sua capital seja Jerusalém. Vamos partilhá-la, então? Não pode partilhar a cidade sagrada.
E aí, como é que faz? Está entendendo? Está num território 10 vezes menor que o Rio Grande do Sul, com a população equivalente, só que com poucos recursos hídricos, disputado por dois povos, cheio de inimigo para tudo que é lado. Como é que faz? Então os judeus em Israel já deviam estar sendo dominados, só que aí que está. Um país, gosta ou não gosta, mas com exemplo de superação. Né? Se tu pegar as patentes, os registros de invenções que tem no mundo, põe aí no Google uma hora dessas. Invenções de Israel. Coisa que tu usa em casa, na farmácia, na tecnologia, na comunicação, nem sabe veio de lá. E isso, se tem no setor geral da economia, tem também no serviço militar. Né? O serviço militar em Israel é obrigatório para todo mundo. Tu pode ser a Miss Israel, a menina mais tchan, delicadinha, bonitinha de lá. Tu vai fazer o serviço militar obrigatório. Tu é garçom, tu vai fazer o serviço militar obrigatório. Se não me engano, eram 2 anos, tá? 2 anos. Não sei se é mais. Mas se não me engano, eram 2 anos. Então é um povo que está preparado para a guerra. Sempre. Vamos lá. Em 1956, um presidente do Egito chamado Gamal Nasser, ele nacionaliza empresas bancárias e o canal de Suez. Como é que é? Vamos lá para o mapa lá. Cadê o mapa? Onde é que eu estou aqui? Vamos botar aqui. Suez. Não. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui. Aqui está o Egito, aqui está Israel, Jordânia, aqui está a Península do Sinai, que pertence ao Egito. Esse canal ele foi construído por britânicos e franceses, porque ele interliga toda a produção do Oriente ao Mediterrâneo e, portanto, à Europa. Em vez de dar toda a volta lá no extremo sul, na África, para chegar na Europa, as embarcações elas passam por esse canal aqui, ó, que recentemente teve um navio que encalhou aqui. Não sei se você se lembra. Aqui, ó, foto dele. Bateu um pé de vento nesse navio aqui, se não me engano, um japonês, né? Ele entornou aqui, ó, bloqueou a passagem, dava um prejuízo de milhões de dólares por hora. Por quê? Porque embarcações não podiam passar, diminuindo o comércio global. Milhões de dólares por hora, sem exagero. Né? Então, esse canalzinho aqui, na verdade, um canal de dezenas de quilômetros, né? Ele foi nacionalizado pelo Nasser. O que quer dizer nacionalizado? É o seguinte, ó, o canal foi construído por empresas francesas e britânicas. Elas lucravam cobrando pedágio aqui. Eu sou presidente do país, eu vou dizer, não, chega, basta, é meu. Hoje em dia isso acontece, daí a coisa vai para a corte internacional, vai para a justiça, se paga uma indenização e deu. Só que naquela época talvez não tivesse essa legislação toda, esse controle todo. O que os caras faziam? Guerra. Guerra. Né? Então, Inglaterra se uniu com França e ainda convidaram Israel. Ó, a gente sabe que vocês têm um problema ali com aqueles árabes. Não quer entrar nessa guerrinha aqui? A gente vai lá e retoma o canal. E Israel pensou, ó, vamos lá, né? Só que olha só, aí vocês vão ver uma prova daquilo que eu falava lá atrás. Ideologia, ideologia, negócios à parte. Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não eram inimigos mortais durante a Guerra Fria? Eram. O que acontece nesse episódio aqui em 1956 no Suez? Estados Unidos se une à União Soviética. Como assim se une à União Soviética? Para confrontar esses 3 países. Ué, viraram amiguinho agora? Não. Simplesmente eles eram os donos do mundo nessa época. Já não era mais Europa. 1956 é a data que marca o fim do domínio europeu no mundo. Não são mais vocês os senhores do mundo. Somos nós. É nós na fita. Estados Unidos e União Soviética. Como assim? Porque os caras se uniram para mostrar que eles não podiam atacar o Egito. Mas fizeram isso de caridade, de bondade? Não, fizeram isso porque o controle agora não estaria mais com os europeus. E não estando mais com os europeus, fica mais interessante que esteja com algum aliado dos Estados Unidos ou da União Soviética. Entendeu a sacada? Bom, mas isso é muita sacanagem. Não, é uma sacanagem sobre outra sacanagem, entendeu? Na verdade, isso se chama domínio, se chama realismo. Por quê? Porque eu vou impor a minha ordem a partir de agora.
Eles exigiram a retirada das tropas, Israel, França e Inglaterra voltaram para casa de cabeça baixa. Então os Estados Unidos eram a favor da nacionalização? Não, porque os Estados Unidos é um país bem capitalista. Então existe um respeito à propriedade privada. A ordem econômica dos Estados Unidos, o capitalismo, se fundamenta nisso. Só que tem uma coisa que é maior do que isso, né? Que são os interesses de Estado. E era do interesse dos Estados Unidos que a França e a Inglaterra não crescessem seu domínio no Oriente Médio. E também da União Soviética, né? Ou seja, se o mundo vai ser dividido entre duas grandes potências que vão, como se fosse um jogo de pulso numa mesa, né? Uma puxar para cá e outra para cá, é interessante que a Europa não mande mais, não domine mais a região do Oriente Médio. Até porque ela é rica em petróleo, e é interessante que esse poder, que esse domínio seja dividido entre essas duas potências só. Então é feito meio que um acordo entre os dois para mandar de volta esses antigos impérios, Inglaterra e França. Vocês já não são mais fortes como eram. Israel que estava crescendo na área. Mas Israel não é aliado dos Estados Unidos? É. Mas a aliança tem interesse. Não era do interesse dos Estados Unidos que Israel, ou França, ou Inglaterra crescesse desestabilizando a região. Porque desestabilizando a região, tu diminui a primeira coisa que eles exportam, que é o petróleo. E não era interesse dos Estados Unidos, nem da União Soviética, que houvesse essa redução na oferta do petróleo mundial. Complicado, né? Mas quando tu passa a entender que o mundo é menos papo e mais interesse, as coisas fazem mais sentido. Não quer dizer que ideologia, religião, as ideias não têm importância. Elas têm muita, tá? Mas elas não são geralmente aquilo que leva à decisão dos líderes. Legal? Pessoal, já deu a minha hora aqui. Eu não vou começar mais uma guerra aqui e interromper, né? Mas só para vocês entenderem, são 4 guerras fundamentais para entender Israel. Nós falamos de 2. A de 1948, que levou à independência, ao nascimento do país. A de 1956, que dá uma guinada, que Israel, França, Inglaterra acabam perdendo a hegemonia na região. Mas o que vai acontecer em 1967? E depois outra, mais à frente, em 73. É isso que vai ter na próxima aula. Onde é que nós estamos? Aqui. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida aí, a aula está dada por encerrada,